A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês que estão nos acompanhando, nesta tarde, hoje, dia 3 de agosto de 2022. E o nosso propósito, como sempre, é podermos ler a palavra do Senhor, nosso Pai. Como nós fazemos todos os dias, e hoje não será diferente. Hoje, quarta-feira, nós vamos estar lendo o livro de 2 Coríntios 11 e versículo 1. Estou um pouco com a garganta meia ruim, mas vamos lá ler um total de 33 versículos da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, como eu sempre digo, irmãos, a gente obtém o conhecimento, a gente obtém a graça do Senhor em nossas vidas. E hoje, quarta-feira, muitos irmãos que têm acompanhado a nossa live, muitas pessoas que têm seguido este canal, porque o nosso propósito é estar colocando aqui as coisas de Deus, né? A natureza de Deus, tudo aquilo que a gente vê, as mãos do Senhor, é maravilhoso, né? A gente está divulgando para que venha acrescentar a fé, né, de mais pessoas. Né, ontem, e por esse tempo aqui agora também, nós estamos colocando aí, né, alguns vídeos do culto de ontem ali na nossa igreja pentecostal Deus é Amor, em Fazenda dos Mineiros. A Santa Ceia foi uma bênção, ali reunidos com os irmãos ali, foi uma bênção, né, o nosso momento, o nosso dia em que nós estivemos ontem à noite na igreja pentecostal Deus é Amor, ali de Fazenda dos Mineiros. Então, meus irmãos, neste momento, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, este teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos. Que esta paz, ela venha reinar sobre a tua vida, preencher aí muitas das vezes o vazio que se encontra dentro do teu coração, na tua vida, no teu lar, na tua família. Que esta paz, ela venha ser derramada sobre a tua vida. Amém? Então vamos agora já ler a palavra do Senhor. Livro de 2 Coríntios 11 e verso 1 a seguir, que diz assim: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Verso 2: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma noiva, ou melhor, como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Verso 3: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Verso 4: Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Verso 5: Porque penso que em nada fui inferior ao mais excelentes apóstolos. Verso 6: E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência,
mas já em tudo nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Verso 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Verso 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Verso 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardarei. Verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Verso 11. Por quê? Porque vos não amo, Deus os sabe. Verso 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Verso 15. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Vamos agora para o tópico 2, que é 2 Coríntios 11 e verso 16. O sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Verso 16. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Verso 17. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura nesta confiança de gloriar-me. Verso 18. Pois que muitos se gloriam, segundo a carne, eu também me gloriarei. Verso 19. Porque sendo vós sensato de boa mente, tolerais os insensatos. Verso 20. Pois sois sofredores de alguém, se alguém, vamos, verso 20 de novo. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Verso 21. Envergonhado o digo, como se não fôssemos fraco, mas no que qualquer tem
ousadia. Com insensato falo. Também eu tenho ousadia. Verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Verso 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Verso 24. Recebei dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri um naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Verso 26. Em viagem, muitas vezes em perigos de rio, e em perigos de salteadores, e em perigo da minha nação, e em perigo dos gentios, e em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, e em perigo entre os falsos irmãos. Verso 27. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Verso 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Verso 29. Quem enfraquece? Que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza? Que eu não me abrase? Verso 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. Verso 31. O Deus de Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Verso 32. Em Damasco, o que governava sob o rei Arretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prender. Verso 33 e final. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Foi lido aí, livro de 2 Coríntios, capítulo 11, um total de 33 versículos. Agora vamos a um breve comentário desta palavra, como eu sempre digo, em poucas palavras, eu quero neste momento trazer para nós estas informações que o apóstolo Paulo ele trazia um despertamento para os irmãos da igreja de Corinto sobre os falsos profetas. E nós vemos que a reação do apóstolo Paulo, a intenção que ele tinha era de instruir os irmãos de Corintos, e ele instruía, ele exortava, como diz a palavra que nós lemos aqui,
né, no verso 2: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. A preocupação que o apóstolo Paulo ele tinha com os irmãos da igreja de Corinto era poder entregar os irmãos ali como a Jesus, como uma noiva, né, como uma virgem pura. E era por isso que ele exortava os irmãos de Corinto para que eles viessem acreditar no poder de Deus. E quando ele fala sobre os falsos apóstolos, ele traz um exortamento para não confiarem em super apóstolos. Não sei se você consegue compreender aqueles que se dizem, né, mais santos do que qualquer um outro. Não, eu faço e eu aconteço. O apóstolo Paulo ele traz uma exortação para nós não confiarmos nos super apóstolos. Aqueles que arrumam de toda artimanha, de todas as maneiras, para poder impressionar as pessoas. E se a gente começar a meditar, a gente vai ver aí que nas redes sociais tem muitos querendo impressionar com ações, né? Muitos querendo impressionar com a sua forma de falar e muitas das vezes trazendo ali um desempenho e um motivo para ter a sua vida censurada. Aonde nós lemos no próprio segundo livro de Coríntios que o apóstolo Paulo ele fala para nós não trazermos escândalo com o evangelho e que nós também não venhamos ser censurados. E eu vejo que esta passagem bíblica que nós lemos, Paulo, ele demonstra o teu carinho para os irmãos da igreja de Corinto. É por isso que ele causava as repreensões, por isso que ele repreendia. Por isso que na primeira carta você vai ver que o apóstolo Paulo descia a madeira, né, em palavras, falando com os irmãos para que os irmãos viessem tomar uma forma de cristão verdadeiro, não deixando o pecado, não deixando as iniquidades tomar conta da vida, tomar conta do seu ser. E agora nós lemos que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a marca que um apóstolo ele traz na sua vida. Muitas das vezes passando por dificuldades, muitas das vezes enfrentando os desafios, muitas das vezes, como nós lemos aqui, passando por tantas situações, mas ele permanece em Cristo e ele permanece levando o evangelho do Senhor nosso Pai. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele se colocava nesse propósito, independente das situações. Como nós vemos aqui, ele tentava de todas as formas a não demonstrar a sua necessidade, mas todas as vezes que a sua necessidade chegava diante dele, aparecia os irmãos da Macedônia para poder ajudar ele naquilo que era preciso, naquilo que era necessário. E nós vemos, irmãos, que a palavra do Senhor coloca para nós o sofrimento do apóstolo Paulo sobre o amor do evangelho. E aí você sabe, quando a gente se fala assim do evangelho, a gente passa perseguição, a gente passa calúnia, a gente passa tanta coisa e muitas das vezes o que mais? Tantas acusações.
Mas o apóstolo Paulo, ele firma porque ele tinha a marca de Cristo na tua vida. O ministério de Paulo, ele era evoluído porque ele pregava exatamente a verdade. Ele não era aquele apóstolo que pregava para poder facilitar a tua vida, não. O que ele queria era um compromisso seu para com Deus. E era por isso que ele dirigia as palavras para os irmãos de Corinto, repreendendo, exortando, chamando a atenção dele. E aí eu falo para você, há quantos anos atrás o apóstolo Paulo, ele já sofria por causa do evangelho. E na nossa atualidade de hoje, não é diferente. Você que prega o evangelho, eu estou falando um evangelho verdadeiro, a Bíblia, a palavra. Não é facilidade, não. Facilidade é uma coisa, pregar o evangelho é outra coisa. Também não estou falando de doutrina. Estou falando da palavra de Deus. Então, meus irmãos, que esta palavra ela possa entrar no teu coração e que nós venhamos pensar cada vez mais em todo o sofrimento que Paulo passou, mas ele perseverou. E desta forma também vai ser eu e vai ser você, perseverando diante do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe, que esta palavra ela possa entrar no teu coração. Que esta palavra ela possa fazer com que você venha a ter um entendimento, uma compreensão da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero já neste momento fazer um instante de oração, agradecer a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que tem compartilhado conosco, que tem feito parte, abençoadora deste canal Tempo-Zio. Amém? Então, neste momento, vamos falar com Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, deste lar, em favor desta família, em favor, meu Deus, da vida desta pessoa. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas, Pai. Realiza, Senhor, o Teu milagre, realiza, Senhor, a Tua vitória sobre a vida desta pessoa que agora ora, meu Deus, juntamente comigo. Senhor, eu peço a Ti, Pai, estenda as Tuas mãos poderosas. Enche, meu Deus, este lar com a Tua bênção, com a Tua vitória. A vida deste filho, desta filha, a vida deste esposo, a vida desta esposa. Abençoa também, Senhor, todos aqueles que se encontram hospitalizados, aqueles que necessitam da cura, Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, eu te apresento agora a pedido da nossa irmã Leidinéia, aquela criança, meu Deus, que necessita da bênção, que necessita, Senhor, do milagre, por nome de Enzo. Ó Deus de poder, estenda as Tuas mãos, Pai. Aqueles que se encontram agora acamados, aqueles que se encontram agora cheios de dor e cheios de enfermidade. Realiza, Senhor, a Tua bênção, Pai. Eu te apresento agora o Enzo Gabriel de Souza Alves Ferreira. Senhor, estenda as Tuas mãos, só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, Pai. Deus de poder, abençoa poderosamente, meu Deus. É o que eu te peço aqui agora. Sejas conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor ele possa falar cada vez mais ao teu coração, que estas palavras que nós lemos aqui venham a trazer uma edificação para a tua vida. Amém? Os irmãos que comentaram aí, Deus abençoe, que ajuda bastante. O seu comentário ajuda bastante o canal Tempo-Zio. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar,
e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe a todos.